Fala galerinha, muito boa noite, está no ar mais um podcast nessa noite de quarta-feira, 20 de julho. Sim, 20 de julho, estamos aí a poucos meses do final de mais um ano. Os últimos anos estão passando muito rápido, os dias estão passando rápido demais e nós temos que aproveitar aí cada segundo. Então, nosso podcast está de volta aí depois de um tempo, de uma pausa. Nosso podcast está sempre dando pausas, né? Nem sempre nós temos uma sequência boa aí de episódios inéditos. Mas só para lembrar, o Podcast agora tem um perfil lá no Kawaii. Todos aqui conhecem o Kawaii, é uma plataforma igual ao TikTok. Então, o Podcast tem um perfil lá no Kawaii, onde todos os dias, ou quase todos os dias, eu vou estar postando lá um dropzinho do Podcast, dando uma dica de filme e contando uma piada. Um áudiozinho bem curto lá no Kawaii. É para quem gosta de ficar bastante tempo aí assistindo vídeos do Kawaii, vamos estar disponibilizando em áudio todos os dias, ou quase todos os dias da semana aí. Um pequeno áudiozinho com uma piadinha sem graça ou com graça e uma dica de série e filme. E no dia de hoje não vai ser diferente, nós vamos ter também dicas de filme e séries, mas vamos também ter um episódio um pouquinho mais longo, vou estar contando aí um fato curioso. Quem é que nunca soube de um fato curioso? Quem é que tem aí a curiosidade de saber um fato curioso? Nem sei se eu falei certo. Puta que pariu. Mas enfim, não vamos cortar o áudio, vamos seguir em frente. Se eu falei certo ou errado eu não sei. E vamos nessa. Hoje é quarta-feira, 20 de julho, como eu já disse. Está tendo jogo do Campeonato Brasileiro. Está tendo jogo do Corinthians, do Inter. O nosso Inter, eu sou colorado. O Inter está ganhando nesse primeiro tempo de partida do São Paulo, vencido por 3-2. Um jogo muito bom, 5 gols só no primeiro tempo. Está rolando também o jogo do Flamengo, para quem é torcedor do Flamengo aí, eles estão metendo 3-0 no Juventude. Puta merda, Juventude já era, eu acho. Esse ano o Juventude cai para a Série B. O ano passado eles não caíram por detalhe, mas esse ano eles vão cair. Ao que tudo indica, eles vão cair. Tô nem aí pro Juventude também. Mas o time é ruim, né? Fazer o quê? Tá tendo o jogo do Corinthians agora à noite também. O jogo do Corinthians eu ainda não comecei a acompanhar. Eu estou acompanhando o jogo do Inter, obviamente, sou colorado. Mas daqui a um pouco vou dar uma passada aí no jogo do Corinthians. Se eu me lembrar, eu cito aqui no Podcast. Certo, gente? Então vamos lá para o nosso podcast de hoje. Eu falei que eu ia contar um fato curioso. Vamos lá então para esse fato curioso. Então, gente, para quem gosta de assistir aí série de ação, filme de ação, aqueles filmes americanos de ação, sabe que tem o FBI e tem a CIA, né? Na maioria dos filmes de ações aí dos Estados Unidos, lá na Hollywood, o caralho a 4, tem o FBI, ou tem a CIA, né? Então, vamos lá. Vocês sabem qual é a diferença entre o FBI e a CIA? Vamos lá, o Podcast vai contar para vocês aqui hoje a diferença entre o FBI e a CIA. Vamos lá então. Certo, minha gente? Começando então, vamos lá. O FBI, para quem não sabe, o FBI, Federal Bureau of Investigation, é uma espécie de Polícia Federal dos Estados Unidos. Uma agência governamental, possui o papel de amparar a lei através da investigação de violações da lei penal federal. Isso é o FBI, certo? Estamos falando do FBI. Entretanto, ao contrário do que alguns pensam, o FBI não é um departamento de polícia nacional, mas sim uma jurisdição diferente para certos tipos de crimes, administrada pelo Procurador-Geral da Justiça dos Estados Unidos. Criada em 26 de julho de 1908 pelo promotor público Charles Joseph Bonaparte. O FBI é considerado o maior
a maior agência policial do mundo, contando com 30 mil funcionários e atuando em 60 países. Esse é o FBI lá nos Estados Unidos. É como se fosse aqui no Brasil a Polícia Federal, né? Certo? Claro, todo mundo sabe que o FBI é como se fosse a Polícia Federal aqui no Brasil. A maioria das pessoas sabe, mas é sempre bom passar algumas curiosidades a mais aí, né? Sempre é bom saber um pouquinho mais. Quem gosta de assistir filme e série americana sempre tem o FBI e a CIA e às vezes nem sabem qual é a origem do FBI, o que é o FBI, só sabem que o FBI é uma polícia, mas não sabem realmente os detalhes. Também às vezes porque não interessa ou porque a gente não procura, né? Mas é legal às vezes saber. E agora vamos falar da CIA. Eu falei do FBI, agora vamos falar da CIA, né? De uma forma bem simples, a CIA, Central Intelligence Agency, é o serviço de inteligência dos Estados Unidos, cujo papel é coletar informações de fontes humanas, avaliar se essas informações ameaçam a segurança nacional, além de informar os responsáveis para que sejam tomadas medidas cabíveis. Essa é a CIA, então. Resumindo, o FBI é a Polícia Federal dos Estados Unidos e a CIA é o Serviço de Inteligência. É como aqui no Brasil seria a ABIN, né? Aqui no Brasil nós temos a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. É a ABIN. Certo, ouvintes do Paul Podcast? Falamos aí os fatos curiosos. Um fato curioso de hoje. Não vamos apresentar mais um fato curioso, mas no próximo Paul Podcast, quem sabe, nós procuramos aí mais um fato curioso para vocês, certo? Podem mandar também sugestão lá para o nosso e-mail, paulpodcast2021@gmail.com. E como nós vamos disponibilizar esse áudio lá no YouTube, não esqueça de curtir e comentar o canal. Dá um likezinho lá, como todos dizem, né? Na verdade, eu devia ter falado essa frase aí no começo do áudio, né? Não esqueçam de dar o like, como todos falam. Não esqueçam de dar o like no nosso Paul Podcast. E o nosso Paul Podcast hoje vai de piada. Vamos com uma piadinha. Por que os fantasmas são péssimos para contar mentiras? Porque são transparentes. Essa foi a nossa primeira piadinha do Paul Podcast. E vamos dar uma dica de série. Certo, gente? Para quem assiste aí a Netflix, saiu há pouco tempo a série do Resident Evil. Quem é que lembra aí daqueles filmes do Resident Evil? Para quem curte ficção científica, Umbrella Corporation, zumbis, toda aquela gente lá do Resident Evil, saiu a série do Resident Evil na Netflix. Eu assisti uns pedacinhos porque a minha esposa está maratonando essa série. Eu achei interessante trazer aqui para vocês, ouvintes do Paul Podcast. Sei que bastante gente aí já deve ter passado lá pela Netflix e assistido pelo menos um episódio do Resident Evil. É legal, é legalzinho até, ficção científica, aquele negócio, para quem curte. Eu não curto muito ficção científica, depende muito do filme ou da série, mas para quem gosta aí de ação, ficção científica, Resident Evil é uma boa pedida, certo, povo? E, claro, eu vou indicar aí a minha série que eu assisto, né? A minha favorita. Para quem gosta aí de super-herói, eu assisto Flash. Assistam o Flash, pelo amor de Deus. Eu acho, é uma série legal, claro. E dependendo da temporada aí que vocês for assistir, a série dá uma desandada. Tem ali algumas mensagens motivacionais. Às vezes é uma chatice, vamos ser bem sinceros. Mas para quem gosta aí de super-herói e quer ficar acompanhando o enredo até
aos últimos episódios, até todas as temporadas, vale a pena assistir. Assistam o Flash, minha gente, assistam o Flash, essa é a série que eu recomendo. Recomendo também Power Book 2, é uma série de ação, para quem gosta de ação e ação, né? Vamos lá, ação e gangues. Power Book 2 é a continuação de Power, é uma série que eu também olhei, vale a pena assistir, procurem aí nas suas plataformas ou nos sites pirata. Sempre tem um site pirata que tem todas essas séries, vale mais a pena, né, do que pagar um tanto para uma operadora, um tanto para outra e tal. Vamos procurar os sites piratas. Viva a pirataria, que nos ajuda nesses momentos. E vamos de mais uma piadinha. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento. Mais uma piadinha do nosso Paul Podcast. Estão gostando, gente, do nosso Paul Podcast? Pois bem, estamos chegando ao fim do nosso episódio inédito do Paul Podcast. Eu achei legal o episódio de hoje. Contamos aí um fato curioso. Não tivemos as notícias como nos últimos episódios falávamos de notícias da semana e tal. Mas não vamos falar muito de notícias porque está acontecendo só notícia ruim ultimamente, né? O nosso podcast não vai hoje falar notícias ruins. Na verdade, não vamos falar notícias nenhuma, né? Então era isso, minha gente. Vamos para a última piadinha do dia. O que é uma velha sem relógio? Uma sem hora. Essa foi a última piadinha do nosso podcast de hoje. Para quem gostou, para quem gostou, dê um like e curte. Para quem não gostou, dê um dislike ou não dê nenhum like, sei lá. Enfim, esse foi o nosso episódio inédito do Paul Podcast de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso canal, se inscrever, sei lá. E também não esqueçam de seguir lá no Kawaii. O podcast tem no Kawaii. Daqui a pouco eu vou estar lá no Kawaii, botando um dropzinho lá no Kawaii. Vou falar uma piada e vou dar uma dica de filme. Uma dica de filme lá no Kawaii também. Num pequeno áudiozinho, como eu falei. Certo, gente? Ficamos por aqui nesta quarta-feira. Agora eu vou voltar a assistir o jogo do Inter no segundo tempo. Vou botar o podcast lá na plataforma, no YouTube, e vou passar no Kawaii para dar o recado e vocês curtem, comentem e compartilham. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.